E aí? Fala, turminha, beleza? Estou de volta aqui, professor Theo, aula 6 de cinemática. Então já vimos lá um movimento uniforme, uniformemente variado, gráficos, vimos velocidade média, é claro, fizemos exercício interessante lá da AFA, da SpaceX, e agora eu vou fazer algumas aulas só de exercício para aplicar tudo que a gente viu. Vê se você vai gostar, hein? São 14 exercícios que eu vou fazer. É lógico que agora, nessa primeira aula, 3 ou 4 para o vídeo não ficar muito longo. Vou fazer pacotinhos de 3 ou 4 exercícios para que os vídeos não fiquem longos. Mas olha só o que aparece. Nessa primeira aula agora, que é a aula 6, 4 exercícios. E vai de Enem aí, tá? Olha só, o primeiro é o Enem, 2 Unesp, 3 Fuvest, 4 Unesp de novo, tudo 2022-24. E aí começa as pancadas para quem quer carreira militar. Porque aí começa depois o quinto exercício, o sexto, o sétimo e o oitavo são da AFA. AFA 2018, 23, 24, 25. O nono e décimo exercício são ITA. O 11º, o 12º é SpaceX. O 13º é EFON, a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. E o 14 é o ITA de novo. São exercícios bastante interessantes para que a gente possa nos preparar para as carreiras militares, mas também para quem quer os vestibulares tradicionais. As primeiras questões estão ligadas ao vestibular tradicional, tem inclusive uma questão do Enem. Eu sei o preconceito que as pessoas têm às vezes com o Enem, principalmente quem vai para as carreiras militares. Mas é uma questão interessante, veja, e você precisa aprender bem física para depois aprofundar naquelas questões das carreiras militares onde tem bastante matemática, são questões bastante pesadas, onde envolve um monte de informação e áreas diversas da física, tá ok? Mas para não ficar muito longo o vídeo, vamos direto para os exercícios? Então bora lá, galera, exercícios. Então tá aí, galera, então estamos aí, cinemática, aula 6, questões de MU-MV, como eu disse, 14 questões, mas vamos devagar, agora só as 4 primeiras, beleza? Então vamos lá, vamos começar com o Enem. Não vem aqui, Enem é fácil, presta atenção se você vai prestar as carreiras militares. Já coloquei essa questão em simulados de carreira militar e tem gente que errou. Então vamos lá. Eu sei que o Enem é fácil, eu sei que o Enem não é foco para muita gente, mas vamos lá. Então a primeira questão é a seguinte. Deixa eu pegar um apontador aqui. Então vamos lá. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então é uma questão interessante, você vai gostar. Então vamos lá. Motorista atento. Eu vou fazer um gráfico para isso. Essa questão resolver graficamente é muito mais fácil. Se você quiser usar só as equações, vale a pena tentar ver como ficaria. Mas com gráfico é muito mais interessante. Então vamos fazer o gráfico para o motorista atento. Que gráfico, professor? Da velocidade dele em função do tempo. Por quê? A gente viu algumas aulas atrás que a área desse gráfico me dá o deslocamento. Se você não viu, volta nas aulas. Não adianta só ver a aula de exercício. Vê lá a parte teórica, da onde saiu isso aí, tá?
Então vamos lá. Ele acelera, sua velocidade vai de 0 até um certo valor, tá? Que é 14 metros por segundo, num tempo que é 14 segundos. Veja que esse tempo não foi dado, foi eu que calculei, já vou te mostrar de onde veio, ok? E aí, quando ele atinge essa velocidade, o motorista está atento, aparece uma necessidade de frear e ele desacelera mais bruscamente. Veja que a velocidade aumenta mais devagar e cai mais rapidamente, tá? Da onde saiu esses 14 segundos aqui, professor? Porque o exercício não deu. Diz que ele acelera, vai de 0 a 14 e resolve frear, né? Da onde apareceu esse 14? Dessa expressão, né, galera? Aceleração é a taxa de variação de velocidade, a taxa temporal. Como que a minha velocidade varia com o tempo? Se ela varia rapidamente ou mais lentamente. O quão rápido varia a minha velocidade, tá? Então, como aí no caso, ele me disse que o carro acelera a 1 metro por segundo ao quadrado e atinge a velocidade de 14 metros por segundo, eu quero descobrir o tempo ΔT. Ou seja, 14 dividido por quanto que dá 1? Só pode ser 14, ok? Então descobrimos aquele 14 lá, o intervalo de tempo é 14 segundos que ele leva acelerando. Mas em seguida ele viu uma situação de perigo e pisou no freio e a velocidade dele vai cair. E agora ele vai desacelerar a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo ele leva desacelerando, né? Vamos ver? Vou aplicar a mesma equação. É a mesma, galera. A aceleração agora é menos 5. A velocidade vai cair de 14 para 0. Então a variação agora é menos 14. Quero calcular o tempo, né? Então meu ΔT vai dar menos 14 dividido por menos 5. Correto? Eu fiz a continha já para vocês, 2,8 segundos. Vou colocar esse valor no gráfico, né? Eu demoro 14 segundos acelerando e mais 2,8 segundos desacelerando, o que vai dar 16,8 no tempo total, correto? Tá? Então vem 14 segundos acelerando, mais 2,8 segundos desacelerando. Tudo calculadinho aqui para vocês. 2,8 segundos, minha cabeça está aí na frente, mas dá para ver, correto? O que eu vou fazer agora? A gente aprendeu, galera, que a área do gráfico velocidade em função do tempo, tá lá na aula anterior, assista às aulas. Essa área que eu pintei aqui para vocês, essa área me dá o deslocamento. Então se eu calcular essa área de um triângulo, que é base vezes altura, divide por 2, eu tenho meu deslocamento. Tá aqui, né? Quem é a base desse triângulo? 16,8. Quem é a altura desse triângulo? 14. Divide por 2 e você tem aí o deslocamento que o motorista atento teve durante o tempo de aceleração e desaceleração, ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o motorista desatento. Esse era o motorista atento. Então, fazendo a mesma coisa, pensando no motorista desatento. Qual a diferença? Só os valores. Eu tenho o tempo, eu tenho a velocidade, ele vai acelerar até uma velocidade um pouco maior, né? Ele é 1 metro por segundo, ele vai demorar 1 segundo a mais para frear. Então, a velocidade dele vai a 15 em 15 segundos. Como é que eu sei disso? Tá aqui. A aceleração é variação de velocidade no tempo. Ele vai até 15 metros por segundo, ele tem a mesma aceleração. Quanto tempo ele demora para acelerar até 15 metros por segundo? Lembra que ele foi um segundo a mais na mesma velocidade, na mesma aceleração, tá? Bom, então já sei que deu 15 segundos, é o valor que está aqui. Aí ele vai desacelerar na mesma taxa, a taxa de 5 metros por segundo ao quadrado de desaceleração. Calculo de novo. Está aqui novamente. 3 segundos. Tá? Estou com a minha cabeça na frente do segundo. 3 segundos. A aceleração é menos 5. A velocidade vai cair de 15 para 0, é menos 15. Intervalo de tempo ΔT. Fez essa continha bastante simples. Você tem aí o tempo. Ok? Só que se eu acelerei durante 15 segundos e mais 3 segundos para desacelerar, aqui vai dar um valor de 18 segundos, ok? Novamente vou tirar a área, galera, vou tirar a área desse gráfico
A área do gráfico da velocidade em função do tempo é numericamente igual ao deslocamento. Feita essa conta, deu 135 metros. Ora, quanto que ele andou a mais? É só comparar os dois, né? Enquanto o motorista atento, percorreu 117,6 metros, o motorista desatento, 135 metros. Tirando aí a diferença, você vai ver que o motorista desatento tem uma distância maior, né? 135 menos 117,6 dá 17,4 metros. Se você for lá nas alternativa E, galera, alternativa E. Questãozinha do Enem, mas uma questão bacana. Você vai ver que tem questões aqui da SpaceX que era até mais fácil que essa. SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, tem algumas questões até mais fácil que essa. Não estou dizendo que você deva estudar para o Enem para fazer carreira militar, mas tem questões também interessantes lá. Tá legal? Então essa foi uma primeira questão. São 14, estamos só na primeira. Unesp 2022, tá? Vamos lá, questão também interessante. Bora ler. Quando a luz de um semáforo fica verde, um veículo parado parte com aceleração escalar constante A1 e se move por uma rua retilínea até atingir uma velocidade máxima, Vmax aqui, em um intervalo de tempo T1. A partir desse instante, inicia um processo de frenagem, também com aceleração escalar constante, até parar novamente no semáforo seguinte em um intervalo de tempo T2. Muito parecido com a questão da EFON que eu vou fazer para vocês em 2016. O gráfico representa a variação da velocidade desse veículo em função do tempo nesse movimento. Que gráfico, professor? Esse aqui está mostrando a faixa de aceleração, velocidade aumentando uniformemente, o gráfico é uma reta, e a velocidade caindo uniformemente. Ele acelera num tempo T1 e desacelera durante um tempo T2, conforme você está vendo aí no gráfico. Ok? Bom, vamos lá. No trajeto entre os dois semáforos, a velocidade escalar média desse veículo foi de... Eu quero a velocidade média, galera. Já vi questão também da SpaceX muito mais fácil que essa, tá? Então como é que eu vou fazer? Velocidade média, lembra? É só pegar o deslocamento e dividir pelo tempo, mais nada. E o deslocamento, eu estou insistindo, isso é muito útil, o deslocamento no gráfico da velocidade em função do tempo é dado pela área, tá? Só que eu vou calcular essa altura, né? Vou ter uma área aqui que vai ser um triângulo e essa altura aqui é a velocidade máxima. Eu vou calcular ela primeiro em função desses valores aqui, porque minhas respostas estão em função da aceleração e do tempo T1 e T2, tá? Que é o tempo que eu acelero e o tempo que eu desacelero. Então vamos calcular a aceleração primeiro, tá? Como é que eu faço isso, professor? Vamos lá, aceleração não, desculpa, vamos calcular a velocidade máxima, esse Vmax que não aparece na resposta. Então vamos lá, você podia ir direto para aquela função V igual a V0 mais AT, que nós deduzimos, mostramos para você de onde veio. E vou fazer de novo, olha lá. O que é aceleração? Lembra do que é aceleração? É ΔV sobre ΔT. ΔV é o V final, ele sai de zero, o V final é o Vmax, durante a fase de aceleração, ó, V final é o Vmax e o V inicial é o zero, que está aqui como V0, que eu vou jogar fora porque ele vale zero. E o intervalo de tempo ΔT é o T1, está aqui. Aqui eu consigo calcular o Vmax. Professor, poderia ter usado V igual a V0 mais AT? É claro, estou só te mostrando que você não precisa ficar decorando, memorizando a equação. Se eu entender o conceito de aceleração, eu faço. Mas aqui está, meu Vmax é V0 mais A vezes T. A1 vezes T1, que é o tempo aqui. Tá? O V0 é zero, tá? Tô vendo aqui que a velocidade inicial é zero, então ele não entra na brincadeira, né? Então ficou que Vmax é A1 vezes T1. E agora eu vou calcular a área desse triângulo. Olha lá, pintei a área aqui, vou calcular a área desse triângulo, porque ela me dá o deslocamento. E o deslocamento no tempo me dá a velocidade média.
Então, a base vezes altura dividido por 2. Está aqui, ó. Deslocamento. Base, a base é T1 mais T2. Tá? Essa é a base. Vezes a altura, que é o Vmax. E o Vmax eu vou substituir por A1 vezes T1. Base vezes altura dividido por 2. Tá ok? Essa é minha velocidade. Esse é meu deslocamento. Mas eu quero quem? A velocidade média. Então eu vou pegar esse deslocamento e vou dividir pelo tempo. O tempo é T1 mais T2. Tá? Então eu vou pegar essa expressão e vou calcular a velocidade média colocando aqui embaixo o tempo. Fica assim. Vou sair aqui um pouquinho de lado. Né? Quem é a velocidade máxima? Esse amarelo é o que está lá em cima, é o deslocamento, e esse vermelho é o tempo. Deslocamento por tempo. O tempo é T1 mais T2. Horas, eu acho que está fácil de você verificar que T1 e T2 cortou e temos a resposta. Quem é a velocidade média? A1T1 dividido por 2. Questãozinha também legal aí para cinemática, né? Que alternativa é essa? Pois você volta lá nas alternativas, mas vai dar a alternativa D. A velocidade média é A1 vezes T1 dividido por 2. Então já foi duas questões, galera. Uma da Enem, uma da Unesp, e agora vamos para uma da FUVEST 2024. Tá? FUVEST 2024. Vamos lá? Vamos dar uma lidinha? Um carro movimentava-se por uma rua de mão única, com sentido da esquerda para a direita, e deixou no asfalto o padrão de pingos de óleo indicado na figura. Então lá, pingou óleo aqui, ok? Entre as curvas do gráfico da figura 2, vai aparecer um gráfico aqui, indique aquela que melhor corresponde à dependência da posição do carro com o tempo. Então ele quer a posição com o tempo, ou espaço com o tempo. Ele quer o gráfico de S em função de T, segundo esses pingos. Adote como positivo o sentido para a direita, conforme a indicação da seta em 1. Então aqui, ó, está mostrando que o carro se move para a direita e está mostrando os pinguinhos aqui. Tá legal? E aqui está o gráfico, tá? E uma dessas funções, aqui é o gráfico do espaço em função do tempo, né? Espaço ou posição. E ele dá aqui 4 opções para nós, 5, né? Pode ser esse arco, pode ser uma reta, o B é uma reta crescente, o C é uma reta paralela ao eixo do tempo, o D é uma reta decrescente e o E também é um arco, mas com a concavidade voltada para cima. Legal? É importante a gente perceber isso aqui. Esses pingos caíram em intervalo de tempos iguais. Note e adote. Assuma que o intervalo de tempo entre os pingos seja o mesmo. E ele quer saber qual dessas curvas, A, B, C, D, E, é a resposta correta. Gente, se é o espaço em função do tempo, eu sei que a inclinação, a aula anterior, volta na aula, não adianta só fazer exercício, tem que ver a teoria, está demonstrado para você, que a inclinação da reta tangente, tá? A inclinação da reta me dá a velocidade. E quando eu olho para cá, já que esses pingos estão caindo em intervalo de tempos iguais, eu percebo que eles estão cada vez mais próximos. Isso quer dizer que o carro está se deslocando cada vez menos no mesmo intervalo de tempo. Esse cara está freando esse carro, né? Então, digamos que fosse meio segundo, em meio segundo o carro andou uma distância, caiu um pingo, mas meio segundo já andou uma distância menor, já andou uma distância menor, já andou uma distância menor, esse carro está freando, ele está desacelerando. Então, por exemplo, esse B aqui não pode ser uma reta no gráfico do espaço, é do movimento uniforme, quando a velocidade é constante, o espaço cresce linearmente, eu sempre me desloco a mesma distância no mesmo tempo. Aqui eu estaria andando no sentido negativo e com velocidade constante. Gente, gráfico C, a posição é constante, o cara está em repouso. Ele está em qualquer tempo na mesma posição, tá? Uma posição qualquer aqui. Só me restou as curvas, uma dessas duas curvas são a correta. Mas tem que ser uma curva que a reta tangente, que indica a velocidade,
tem um ângulo cada vez menor para indicar que a velocidade está diminuindo. Então eu tracei aqui para vocês uma tangente aqui, ó, uma reta tangente, e vou indicar aqui para vocês, ó, tracei várias na verdade, tangentes, e que você percebe que essas tangentes estão com inclinação cada vez menores. Olha lá, um ângulo de inclinação grande, ângulo de inclinação menor, ângulo de inclinação zero. O carro parou. Olha só, o ângulo de inclinação, você mede, é esse alfa aqui, ó. Aulas anteriores, mostrei para você que a tangente desse ângulo é exatamente ΔS sobre ΔT nesse gráfico, que é a velocidade. Então aqui eu tenho uma inclinação, aqui tem uma inclinação menor, aqui menor, aqui a inclinação é zero, a velocidade foi para zero. Então aqui eu estou mantendo sempre a mesma posição no mesmo tempo. Então a alternativa é a alternativa que esta curva, que é a alternativa A curva A, ok? Essa é uma FUVEST aí para nós aí, mas é um gráfico legal. Tem uma questão da AFA muito parecida com essa. Então, para quem tem aquele mimimi que é FUVEST, é não sei o que, eu vou prestar AFA. A questão da AFA é a mesma, muito parecida, e ainda teve aluno que, professor, errei lá poxa, então precisa diminuir essa coisa de não vou fazer questão da FUVEST porque vou prestar AFA. Nós vamos fazer da AFA aqui também, tá? Então agora a próxima e última desse vídeo, são 14, eu estou só na quarta, a próxima e última desse vídeo é o Unesp 2024, que diz assim, bora ler. Uma pessoa estava parada com seu veículo em um semáforo, quando a luz verde do semáforo se acendeu. O veículo partiu e o movimento realizado até o seu destino pode ser dividido em 4 trechos. Então ele vai dividir o movimento, está parado num semáforo, abriu o semáforo, ele saiu e vai dividir o movimento em 4 trechos. No primeiro trecho, veículo em movimento acelerado. Então, velocidade aumentando, tá? Trecho 2, veículo em movimento uniforme. Então ele acelera, atinge uma certa velocidade e mantém ela constante durante um certo tempo. Trecho 3. Percebendo que havia passado do endereço para onde ia, a pessoa freou o veículo até parar e inverteu o sentido do seu movimento com a mesma aceleração escalar com que havia freado. É como se ele freasse e com a mesma aceleração ele voltasse em sentido oposto. Correto? Beleza? O que é impossível, mas enfim, com o carro é muito provável que a gente não consiga fazer. Mas vamos lá. E o trecho 4, nova frenagem, chegando ao seu destino onde parou o veículo, né? Então ele freou no trecho 3, inverteu acelerando no sentido oposto e depois teve que frear para parar no destino. Então ele dividiu em 4 partes, tá? Os 3 gráficos, 1, 2, 3, mostram como variam, em função do tempo, 3 grandezas escalares associadas ao movimento desse veículo, sem identificá-las nos 4 trechos descritos. Então ele me dá 4 gráficos aí. O gráfico 1, alguma coisa está variando com o tempo, né? Mantém no primeiro trecho constante, no segundo é 0, no terceiro trecho constante mais negativo e no quarto trecho também é constante mais positivo, acima de 0. O gráfico 2, alguma coisa que varia, mas é uma curva, né? É uma função que é uma curva. E no gráfico 3, alguma coisa variando, fica constante, varia de novo, tá? Ele quer saber quem são essas grandezas no gráfico 1, 2, 3 que estão variando com o tempo. O que ele quer que você saiba, tá? Sabendo que, enquanto se movia nesse trajeto, o veículo só esteve em movimento uniforme ou movimento uniformemente variado, os gráficos 1, 2 e 3 representam, respectivamente, as grandezas. Posição, aceleração, velocidade. Velocidade, aceleração, posição. É isso aqui, tá? Eu pus um carrinho aqui só para ilustrar, né? E ele correndo no sentido positivo. Então vamos pensar no primeiro trecho. No primeiro trecho ele estava parado e ele acelerou com velocidade, ele acelerou
com aceleração constante até atingir uma determinada velocidade. Então no primeiro trecho, a única coisa que eu vejo constante é o gráfico 1, né, galera? Esse que está verdinho aqui, ó, é a única coisa que está constante, que não aumenta nem diminui com o passar do tempo. Tá na cara que esse gráfico é o da aceleração. Só de saber isso, a questão era fácil, só de saber isso, você já fica com a alternativa D e E, já matou as três primeiras. Ó, aceleração é constante. Vamos interpretar a aceleração o tempo todo. Ele tem uma aceleração constante, aí atinge o movimento uniforme. Lembra? Ele acelera, depois fica com velocidade constante. Velocidade constante, a aceleração é zero. Então ele tinha uma aceleração, a aceleração caiu para zero. Aí ele viu que passou do ponto, ele começa a desacelerar, ele tem uma aceleração no sentido contrário, né? Então se ele está indo para a direita, ele começa a acelerar para a esquerda, então ele tem uma aceleração negativa, até atingir velocidade zero e inverter o movimento e continua acelerando no sentido contrário à orientação. Aí ele percebe que tem que parar, então ele estava acelerando no sentido contrário à orientação, começa a acelerar, porque ele agora se move no sentido contrário, acelerar no sentido positivo para parar o carro. Tá? Então esse gráfico é da aceleração. Vamos retomar? Então ele acelera, olha lá, carro se movimentando para a direita com aceleração para a direita. Para a direita para nós é positivo, questão do referencial. Carro atingiu velocidade constante, aceleração caiu para zero. Carro quer frear, então ele está indo para a direita, que é positivo, tem que ter uma aceleração para a esquerda. E ele mantém essa aceleração negativa. Zerou a velocidade aqui, e aí inverte o movimento, está indo para a esquerda, só que com aceleração também para a esquerda. Para a esquerda, para nós, de acordo com o nosso referencial, para a esquerda é negativo. E aí ele está indo para a esquerda, mas quer frear. Então a aceleração tem que ser para a direita, que é positivo. Ok? Sempre aceleração constante. Esse é o gráfico da aceleração. A velocidade, vamos para a velocidade que está mais fácil. No começo, velocidade cresce uniformemente, o gráfico é uma reta. Atinge velocidade constante, movimento uniforme. Aí ele percebe que no trecho 3 que passou, vai frear até a velocidade cair para zero. Olha lá, velocidade caiu para zero. Velocidade caiu para zero e inverteu o sentido. Comecei a ter velocidade negativa, eu estou voltando. Aí, quando eu estou voltando, eu preciso fazer o quê? Uma hora parar. Então eu estou voltando com a velocidade aumentando, mas aumentando em módulo, né? Negativamente. Aí eu começo a frear, a minha velocidade vai para zero. Atingir velocidade zero. Então esse é o gráfico da velocidade em função do tempo, que é o segundo gráfico. Então já deu para ver que é a alternativa E, tá? E esse gráfico é o da posição. Enquanto eu tenho aceleração positiva, a minha curva é uma parábola. Lembra que a função do movimento uniformemente variado para a posição ou espaço é aquela que tem o tempo ao quadrado? S igual a S0 V0t, meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, lembra? Tem que voltar na aula. Lembra que quando a aceleração era positiva, com cavidade para cima, aceleração negativa, com cavidade para baixo. Olha lá, aceleração positiva é uma curva com a boquinha para cima. Aí a velocidade constante, o gráfico é uma reta. Opa, aceleração negativa, é uma curva com a boquinha para baixo. Opa, voltei a ter aceleração positiva, é uma curvinha com a boquinha para cima, com cavidade para cima. Ok? Alternativa E, né, galera? Ih, apareceu errado aqui. Não, tá certo, alternativa D, né? Eu falei E por engano, perdão. A aceleração, esse gráfico agora 2 é posição e aqui esse gráfico 3 é porque eu tinha ido para ele, né? É velocidade. Então a sequência é gráfico 1, aceleração, gráfico 2, posição e gráfico 3, velocidade, tá? Eu tinha dito E porque eu tinha pensado no gráfico 1, 3, 2, mas é a D, alternativa D. Ok? Gente, curte, compartilha, é um baita trabalho fazer isso, vai te ajudar bastante. Preparei 14 questões, fora 3 que já foram feitas aqui na aula, nos cursos de cinemática, então vai dar já 17 questões só de cinemática, te preparando para os melhores vestibulares e te preparando também, né, esse é o nosso maior foco, são as carreiras militares. Então, como eu disse aqui,
Hoje foi Enem, Unesp, FUVEST, né? E deram 4 exercícios. Eu tenho aí mais 10 exercícios só de AFA, ITA, SPSEC e FON. Tá legal? Eu não sei, parece ter um da Escola Naval também, depois eu vou verificar. Tá bom? Galera, então é isso por enquanto. O próximo exercício já é AFA 2024, tá? Só vou mostrar uma carinha aqui para vocês. Veja, de gráfico de novo. Legal? E a gente se vê na próxima aula. Abraço!